Fala galera! Hoje a gente vai discutir aqui rapidamente uma questão que voltou à tona nesses últimos dias em função daquela agressão verbal com relação ao motoboy Matheus. Esse caso em específico, gente, mostra uma questão que já tá aí descaradamente aberta para todo mundo ver na sociedade brasileira, que é a questão do racismo. E a gente fica se perguntando por que é que as pessoas que exercem esse racismo agem com a maior naturalidade, como se elas estivessem cobertas de razão. Por que ainda o Brasil é extremamente racista e como que a gente pode combater isso? Será que a escravidão já existia em função da raça e desse racismo que existe com relação aos negros? Não, porque quando os portugueses chegam lá na África, eles percebem que já existe uma escravidão doméstica, eles se aproveitam disso e fazem o tráfico, levando os negros para o resto do mundo como escravos, né, na condição de escravizados. Isso acontece em função do comércio que já existia lá, da escravidão que já existia lá, inclusive. Então não é em função de uma raça. Claro que nesse período aqui, que a gente tá pensando até antes, inclusive, das grandes navegações, antes mesmo do tráfico atlântico começar, do tráfico de escravos, a gente já está pensando a Europa construindo um discurso que é de inferioridade com relação às outras raças. E daí nós temos os negros, nós temos os asiáticos e nós temos os indígenas, né? A América também é alvo da Europa nesse sentido. Essa tentativa deles de dizerem que eles são superiores e o resto do mundo é inferior. Todas as outras ditas raças são inferiores. Hoje a gente tem essa noção de que não existem diferentes raças, mas apenas a espécie humana. Mas nesse período ainda, essa noção de raça é muito forte e vai se tornar ainda mais lá no século XIX. Então, no primeiro momento, a escravidão não é em função da raça, mas eles já utilizam discursos de inferioridade para justificar, para legitimar essas ações, como eu falei, antes mesmo das grandes navegações e depois com cada vez mais intensidade. Então, os europeus também vão contribuir muito para essa visão estereotipada que se tem das raças, como eu falei, nesse período, porque eles vão criar esse discurso de inferioridade, de selvageria, de incivilidade e de religião pagã. Então eles vão dizer que todos os outros povos do planeta, que não são os europeus, todos eles estão errados e fadados ao atraso e que merecem ser, por essa lógica, submetidos. Então, em função desse discurso europeu de superioridade, claro que nós percebemos que existe essa dominação de todos esses povos e, claro, que também isso acaba afetando na visão que vai se criar desses povos no decorrer do tempo, essa visão de que eles são inferiores e por isso os brancos têm que submetê-los. Então isso vai acabar influenciando e vai ter reflexos até hoje, inclusive. Mas outra questão que é bem importante para entender o Brasil é que com o fim da escravidão, a escravidão no Brasil se torna um passado a ser esquecido e a ser superado. Então, muito em função da escravidão ter sido muito útil até o último momento, o Brasil utilizou da mão de obra de escravo até não poder mais, e aí quando já não podia mais mantê-lo, simplesmente marginalizou na sociedade. Então, à medida que acontece a abolição, ali começa a República no Brasil, os negros, agora libertos, vão ser simplesmente marginalizados porque o Brasil quer se livrar desse passado e o negro, pela questão da pele, vai trazer na pele o estigma da escravidão, a lembrança de que ele fazia parte desse passado que o Brasil quer superar. Como no século XIX, um país, para ser desenvolvido, tem que ser branco ou não miscigenado, o Brasil compra essa ideia e acaba tentando trazer os imigrantes para branquear o Brasil e exclui os negros justamente por essa lógica, para tentar apagar esse passado que estava ligado ao atraso e não à industrialização, à mão de obra livre, que era o que o Brasil queria a partir de então. Em função disso, claro que, ainda mais do que já estava antes, a imagem do negro vai ser associada cada vez mais a essa inferioridade, que foi um discurso europeu utilizado antes das grandes navegações, na época da colonização, no século XIX, com as teorias raciais modernas, quando eles defendiam, inclusive pela pseudociência, que eles eram superiores intelectualmente, fisicamente, e que deveriam governar o mundo. Inclusive usaram essas justificativas para dominar a África e a Ásia no século XIX. Então, em função de tudo isso, é que o racismo ele foi se estruturando, no caso do Brasil especificamente, muito em função da abolição da escravidão e essa associação do negro com o passado a ser superado. Então, a gente, ao estudar a história, começa a entender quais são as raízes desse racismo. Não tem como dizer exatamente quando ele surgiu, né? Dia, hora ou mesmo ano.
mas a gente pode situar mais ou menos nesses acontecimentos históricos essa associação no Brasil ainda mais forte da imagem do negro com essa pretensa inferioridade, o que é terrível e que tem que ser combatido. Mas infelizmente no Brasil a gente ainda percebe esses discursos. Por quê? Porque a nossa história ainda está muito ligada à Europa, a gente estuda pouco sobre a África, sobre a influência e importância da cultura africana no Brasil, a gente não se entende enquanto negro, indígena e europeu, a gente normalmente puxa, né, a nossa descendência só pro lado dos europeus, a identidade do Brasil é branca, é elitista, é masculina. E isso é muito problemático porque acaba fazendo com que a gente ache que não existe racismo no Brasil, que não houve participação dos negros e dos indígenas na formação do Brasil, que é a maior ignorância possível. E inclusive, se a gente for estudar geneticamente, nós somos hoje compostos pelas 3 etnias. Só que o desconhecimento faz com que as pessoas exerçam esse racismo justamente por não conhecer. O racismo ele é ignorante em todos os sentidos e ele é tosco porque nós temos descendência africana, indígena e europeia, tanto culturalmente como biologicamente falando. Então, para a gente poder desmistificar toda essa imagem que se tem da África, do negro, do indígena, inclusive, vou pegar o gancho e falar um pouquinho sobre isso também, é preciso que a gente use o conhecimento, e a história vem para isso. Se foi construído, pode ser desconstruído. Se as pessoas foram ensinadas a associar a imagem do negro com o que é ruim, com o que é sujo, com o que é mal, a gente pode desconstruir e ensinar que não tem mais hoje, ainda bem, dentro da ciência, essa ideia de superioridade de raça, não existem diferenças entre nós que nos separem, e esses discursos todos, eles foram criados com o interesse, obviamente, da Europa de dominar o resto do mundo. Então, se eles foram criados, eles têm que ser desconstruídos, e cabe a nós estudarmos, lermos, conhecermos a história para podermos combater essas ideias.